A paz do Senhor. Queria, neste momento, através de um texto bíblico, poder estar meditando na palavra do Senhor, juntamente com você, meu amigo, você, meu irmão. Neste momento, queria convidar você para abrir a Bíblia Sagrada, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4 e o versículo de número 35. Capítulo de número 4 e versículo de número 35, que diz assim a palavra de Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para outra margem. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, você que está neste momento me ouvindo nesta oportunidade, eu quero vos falar concernente a esse versículo bíblico, quando o próprio Jesus, ele fala para os seus discípulos para passar para outra margem. Só que há um detalhe aqui que não pode passar despercebido, é que quando se fala que já era tarde, e sendo já tarde, Jesus disse: passamos para outra margem, mas já era tarde. Amados, se nós lermos aqui o contexto, nós vamos observar que Jesus ele está ensinando os discípulos e a multidão na beira do mar da Galileia. Jesus ele vai ensinar de forma muito simples e objetiva, uma linguagem de parábolas, para que todos aqueles que ali estavam conseguissem assimilar, conseguissem compreender de uma maior forma de compreensão. Jesus está ensinando. Só que o dia vai se passando. Jesus ele vai ensinando a multidão. Só que quando termina os ensinamentos que Jesus passou para a multidão, já era tarde. Os discípulos sabiam que o que lhe restava era pegar o barco a qual Jesus estava usando para ensinar, que ele estava dentro, do mar, virado para as margens do mar da Galileia, ensinando o povo e os discípulos. Mas a noite chegou, já era tarde. Para a ótica humana era momento de recolher o barco, ancorar ele no porto seguro e ir para casa descansar. Seria a forma mais compreensiva a se fazer no momento. Mas sendo já tarde, Jesus ele mostra que ainda havia uma missão a realizar, ainda havia uma tarefa a se realizar, e essa tarefa não estava no lado de cada margem, mas estava do outro lado da margem, do outro lado do lago da Galileia. Então Jesus fala aos discípulos: passamos para outra margem. E é neste momento que eu quero que você, meu amado irmão em Cristo, missionário de Deus nesta última hora, eu quero chamar a atenção que já é tarde, mas ainda há uma missão a cumprir. Ainda há vidas para se alcançar do outro lado da margem.
Do outro lado da margem, há pessoas que estão completamente destruídas, estão completamente atormentadas, estão completamente desorientadas, entristecidas, angustiadas, depressivas, pessoas que estão viciadas em todo tipo de drogas ilícitas, álcool, outras drogas ilícitas. Essas pessoas estão atormentadas, acorrentadas. Essas pessoas estão completamente destruídas. E há uma necessidade de nós ouvirmos o que Jesus falou naquele momento para os discípulos. O corpo físico estava cansado. Era um momento, pela ótica lógica humana, de ir repousar, descansar. Mas Jesus, ele fala com os discípulos, dando-lhe uma ordem: passamos para outra margem. Jesus está dizendo: eu vou junto com vocês para outra margem. Mas aqui eu vejo algo que Jesus, ele pede: passamos para outra margem. Será que você está disponível nesse último tempo, nesses tempos finais da igreja na face da terra? Você está disponível para passar para outra margem? Porque ali teria que ter a disponibilidade dos discípulos para irem junto com Jesus para outra margem. Eles não se indagaram, embora que a Bíblia é bem categórica em dizer que já era tarde. Mas Jesus falou: passamos para outra margem. Será que você está disponível nesses minutos finais da igreja na terra para passar para outra margem, para ir resgatar uma vida que está lá do outro lado da margem, uma vida que está lá destruída pelo inimigo? Será que você está disposto a largar um pouco dos seus afazeres, dos seus negócios, dos seus projetos, para atravessar para outra margem? Ou será que você está cansado? Ou será que você está desanimado? Ou será que você vai dizer para Jesus: eu tenho alguns compromissos, eu tenho alguns negócios a resolver. Eu vejo que para passar para outra margem requer de mim e de você. Fala aqui primeiro comigo, de mim e de você. Requer renúncia. Para passar para outra margem com Jesus, a busca de uma alma, é necessário renúncia. Renunciar o quê, irmão Fábio? Renunciar aos nossos projetos desta terra. Renunciar ao nosso conforto nesta terra. Renunciar aos nossos lazeres nessa terra. Quem sabe você pode até indagar com Jesus, dizendo: Jesus, eu trabalho. Jesus, eu tenho o direito de descansar. Jesus, já é tarde. O que nós vamos fazer lá do outro lado da margem? Mas a indagação aqui para mim e para você não é querer procurar alternativas para não fazer o que Jesus pede para mim e pede para você. De nós não colocarmos obstáculos, de nós não mentirmos
para o Deus que sonda e conhece os nossos pensamentos, quando ele fala que é necessário ir passar para outra margem, quando ele diz passamos, você está disposto a passar? Qual é a nossa desculpa nos dias atuais para realizar a obra de Deus? Sempre tem uma desculpa, mas que nós nesse último tempo da igreja na terra possamos se despertar e possamos entrar dentro do barco com Jesus e atravessarmos a margem do outro lado, porque lá em Gadara a libertação, lá em Gadara a salvação, lá em Gadara há milagres. E a Bíblia diz que os discípulos entraram com Jesus e muitos barquinhos foram também, mas as Sagradas Escrituras nos fala que se levantou-se um grande temporal. Este temporal que se levantou não foi um temporal que foi criado pelo próprio Deus, porque Deus ele não ia se intervir contra o seu próprio filho, mas foi o inimigo, porque o inimigo sabia. O inimigo sabia, se você entrasse em Gadara, há milagre para a tua família, há milagre